Quem gosta de assistir a filmes policiais ou seriados médicos está acostumado a ver aquelas cenas onde são encontrados alguns cadáveres. Misericórdia, né? Já começa falando de mortos. Mas sabe aquelas cenas onde os mortos são encontrados, uma cena de crime? E aí a perícia chega, os legistas e tal, e de repente é feito um exame rápido, às vezes não tão rápido assim, e chega à conclusão da hora da morte, ou de quanto tempo faz que aquela pessoa morreu. Já viu isso em algum filme? Claro que já. E isso não é ficção. Isso é verdade. Isso acontece no dia a dia. Isso tem um nome. Em grego, algor mortis. Na verdade, são 3 processos usados para se descobrir a hora da morte. Mas eu gostaria de falar especificamente de um deles. Você nunca parou para pensar como alguém pode descobrir? Como um profissional pode saber que horas exatamente o coração de alguém parou de bater? Com que precisão alguém pode afirmar que horas os sinais vitais cessaram? Algor mortis significa em grego nada mais do que algor frio, mortis, morte, obviamente. Para você ter uma ideia, antes de trazermos o significado real disso, quando uma pessoa morre, o coração para de bater, os órgãos vitais param, o sangue deixa de circular, e então entra em ação o algor mortis, que significa esfriamento do cadáver. O algor mortis nada mais é do que a queda de temperatura do cadáver, que ocorre de 1 a 1,5, 1,5 grau a cada hora após o coração o coração parar de bater. Por isso, quando chega na cena do crime, ou simplesmente na cena onde tem um cadáver, o legista, após medir a temperatura do cadáver, é capaz, através do esfriamento do corpo, de dizer, de afirmar há quanto tempo aquela pessoa está morta. Uau! Que espiritual! Porque o esfriamento é a constatação da morte em muitas áreas da nossa vida. Quando começamos a esfriar em algumas áreas da nossa vida, é porque é a morte. Pelo esfriamento, por exemplo, é possível saber há quanto tempo o seu casamento, o seu relacionamento, a sua vida sentimental está morta. O seu casamento já morreu. Quantos casamentos estão tão frios, se esfriaram tanto,
há tanto tempo. Só os envolvidos não perceberam a hora da morte. Ou quem sabe o entusiasmo pela sua profissão, o esfriamento do entusiasmo pelo seu trabalho. Quem sabe foi a sua vontade de trabalhar que se esfriou. Aquela paixão que você tinha antes, que te movia, que te acordava pela manhã. Sabe aquilo que você acordava pela manhã para fazer? Que te movia, que te fazia sonhar. Mas hoje você já acorda e vai arrastado para o seu trabalho. Porque já esfriou. Você já não sente mais prazer. O seu trabalho se esfriou. A sua vida profissional está fria, porque morreu. De repente é mais grave ainda a sua motivação de vida. Os seus sonhos. O seu prazer de viver. Você já não acredita em mais nada. A sua esperança se esfriou. A sua fé se esfriou. E você vive só para cumprir tabela. Acorda, vive, existe, vai dormir no final da noite. Mas está tudo frio. A sua vida esfriou. E sabe qual é a sensação? Todo mundo olha para você e percebe o quanto você está frio, só você não viu. O quanto você já morreu há tanto tempo e só você não viu. Só você ainda não percebeu o quanto você está opaco. O quanto você perdeu o brilho. Quanto você está gelado. O quanto você esfriou. Lembra que eu disse que o princípio para que o esfriamento comece é o coração deixar de bater? Se o coração para, o resto esfria. Tudo começa no coração, gente. Por isso a Bíblia diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Sabe qual é o problema nosso? A gente expõe o nosso coração. Em vez de guardar o nosso coração, de proteger o nosso coração, nós ficamos com o nosso coração exposto dia após dia. Nós deixamos o nosso coração exposto. E aí ele é o primeiro a ser atingido. E quando o seu coração é atingido, toda a sua vida vai se esfriando. O seu coração é o primeiro a ser atingido. E quando o seu coração para, querido, todas as outras áreas da sua vida, elas vão parando consequentemente. Começou no seu trabalho, daqui a pouco é a sua vida sentimental, daqui a pouco é a sua fé, daqui a pouco você parou. Eu sei que às vezes parece um discurso chato quando a gente fica insistindo. Mas é que a cena se repete, a cena se repete, a cena se repete. E a gente quer ajudar, porque a gente sabe que uma vida fria, o quanto é chata. E quando a gente diz assim, guarda seu coração, protege o seu coração. Porque a gente sabe que se você não proteger o seu coração, logo você vai se esfriar.
E uma vez que você se esfriar, você vai morrer. Eu vivo aprendendo no boxe. Semana passada eu estava lá com o Michel. E depois de uma série que ele quase me matou, de verdade, foi uma das séries mais difíceis que eu já fiz. Eu estava morrendo mesmo, assim, eu estava desfalecendo. Eu já tinha feito muita coisa. Aí eu já estava assim, achando que já ia acabar, né? Eu estava assim, meio que... Aí ele olhou para mim assim, ele falou, não acabou não, continua. Ele falou assim, e dessa frase, Deus me falou toda essa pregação. Dessa frase, Deus me trouxe essa pregação inteira. O Michel disse assim para mim, não deixa esfriar não, continua lutando. Não deixa esfriar não, continua lutando. Aquela palavra, eu sabia que Deus estava falando comigo aquela hora. Veio um ânimo em mim que eu não sei de onde. Aliás, eu sei de onde veio. E aí, eu continuei lutando, porque eu comecei a pensar em outras coisas. Eu já não olhei para o Michel como um Michel. Eu já olhei para ele e já vi a figura de Deus falando comigo. Porque é exatamente assim que Deus está falando. Eu já não olhei ali para o campo, ali para o lugarzinho onde a gente estava treinando. Eu já olhei para o ringue chamado mundo. Porque exatamente é esse o lugar onde você está lutando todos os dias, querido. O mundo é um grande ringue. É um ringue todos os dias. Você está lutando, querido. Todo dia o diabo está querendo te acertar. Todo dia ele está querendo te jogar no chão, está te querendo te jogar na lona. Todo dia ele vem com um golpe sujo, está querendo te pegar. Todo dia as armadilhas, todo dia. E de repente esse professor olha para você e diz assim, não deixa esfriar não. Continua lutando. Meu Deus, é exatamente isso que acontece. Quantas vezes a gente está deixando esfriar? Porque tem momentos que você está desfalecendo, você está cansado. Tem momentos que você está querendo parar, que você está desistindo, porque você acha que já está acabando. E de repente Deus fala, não acabou não. Aí você fala, não, já está acabando sim, Deus. Ele, não. Porque se você acha que está acabando, Ele vai te acertar. Continua, não deixa esfriar não. Você já esfriou depois de um treino? Você que já fez exercício físico? Depois que você esfria, parece que seu corpo desaba, não é? Continua quente, porque enquanto você está quente, você tem força. Seu sangue está fervendo. Enquanto você está quente, ainda você tem disposição. Continua quente. Continua quente. Continua na luta. Continua. Ei, essa palavra é para você. Por favor, não deixa esfriar. Não pare de lutar, não pare de lutar, não pare de lutar, continua, não deixa esfriar, não deixa esfriar, você precisa continuar lutando. O problema é que tem muita gente que já está esfriando. Tem gente que já pediu a toalha, já pediu o banquinho. Tem gente que já desistiu porque não está ouvindo o professor. Ou porque está olhando para as lutas sujas. Porque nem todo mundo que está no ringue está lutando de forma certa. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que tem muita gente que está esfriando nessas lutas? Porque está olhando para quem está lutando de forma errada. Olha aqui para mim.
Tem muita gente que está esfriando porque está olhando para quem está lutando de forma errada. E tem gente que está lutando no Evangelho de forma suja. E aí por isso tem muita gente que está esfriando, porque está olhando para a gente que está lutando de forma suja. Não sou eu que falei não, foi Jesus. Quer ver? Mateus capítulo 24, versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Foi ele, não fui eu. Aumento da maldade é gente que está lutando de forma suja. A maldade tem aumentado, tem gente que está lutando, mas lutando de forma suja. Se você for olhar para quem está lutando de forma suja, você esfria. Se você for olhar para quem está fazendo a coisa da forma errada, você esfria o seu amor. Você desiste, você não quer ir mais na igreja. Quantas pessoas que estão me assistindo agora, quantas pessoas que estão aqui agora, que em um determinado momento disseram, eu não vou mais na igreja. Por quê? Porque olharam para a pessoa errada. Deixou o amor se esfriar. E quem mandou você olhar para a pessoa errada? Quando eu comprei o meu carro, comprei um carro numa concessionária, o pessoal da concessionária onde eu comprei o carro deu um monte de problema para mim. Aprontaram um monte de coisa errada. Mas o carro foi bom para mim. O carro me levou durante 5 anos em muitos lugares. O carro nunca me deixou na mão. O carro foi bom para mim. Por isso eu voltei na mesma concessionária e troquei o carro. Aí você fala assim, mas você voltou na mesma concessionária, Juliano? Mas eles fizeram um monte de coisa errada com você, mas o carro foi bom para mim. Eu não voltei lá por causa das pessoas, eu voltei lá por causa do carro. O carro foi bom para mim, o carro não me deixou na mão, o carro me levou em todos os lugares. Quando você volta na igreja, você não volta por causa das pessoas, você volta por causa de Deus, rapaz. Porque é Ele que te leva em todos os lugares, Ele que é teu companheiro, Ele que não te deixa na mão. Não é porque as pessoas, não é porque elas fizeram por você. Para de olhar para as pessoas, porque senão o seu amor vai esfriar. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não, eu quero que você ouça isso aqui com o seu coração. Lembra da mensagem que eu preguei esses dias aí? Está no YouTube, você está ouvindo aí? Vai no YouTube, procura lá, do ouvido, proteja os seus ouvidos, sei lá, alguma coisa assim dos ouvidos. Procura no meu canal. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Escuta aqui. Mas aquele que perseverar, até quando? Até o meio? Até o meio? Até quando? Até o fim. Até o fim. Então por que você pensa em parar? Ah, eu estou desanimado. Quem te deu o direito de parar? Nós não temos o direito de parar. Nós não temos o direito. Você não tem o direito de parar. Você quer ser salvo, então você tem que continuar até o fim, rapaz. Quando eu falo rapaz, é para você também, moça. Ela está vindo pela primeira vez no encontro. Ela falou que eu faço caras e bocas no vídeo. Ela falou que dá risada das minhas caras e bocas. Porque no jornal era sério. Aquele que perseverar até... Você está rindo? Nossa, a risada dela é engraçada. Aquele que perseverar até o fim. Entenda isso aqui, ó. Até o fim. Você sabe o que é perseverar até o fim? Perseverar até o fim é não sair do ringue.
Ai, Senhor, posso sair do ringue? Ai, tô cansado. O senhor pode me dar uma toalha que eu tô suando? Cansei. O dia que eu falei pro Michel, eu tô cansado, cara. Ele, bate. Eu bati nele, sabe o que ele falou pra mim? Vou falar. Você ri, né, Elô? É porque a Elô é a mulher dele que tá filmando aqui. Você que tá em casa. Ele falou assim, a Elô bate mais forte que você. Saiu, eu acertei pra valer, hein? Eu quase quebrei a munheca. Ele falou, isso é forte? A Elô bate mais forte que você. Cara, você sabe o que é perseverar? É não sair do ringue. E você sabe o que é não sair do ringue? Agora eu vou explicar o que é não sair do ringue. Sair do ringue, meu querido, é não enterrar o que já morreu. Você achou que eu ia falar para você terminar o seu casamento porque seu casamento morreu. Só que não, filha. Você achou, né? Mas se for assim, eu ia falar para você morrer então, porque sua vida também está desanimada, está morta. Você fala, então morre. Não. Jamais. Porque para Deus não há nada que está morto que Ele não possa ressuscitar. Jamais falaria para você terminar com o seu casamento. Jamais. Jamais. Porque a Bíblia está cheia de exemplos. Já estava morto. Ele disse, levanta. E o morto saiu. Levantou e andou. Você acha que Ele não pode fazer isso com o seu casamento? Você acha que Ele não pode fazer isso com a sua vida? Claro que Ele pode. Claro que Ele pode. Ele pode fazer isso com a sua vida profissional, Ele pode fazer isso com você. Ele pode fazer, sabe por quê? Porque Ele é Deus. Mas você precisa perseverar. Perseverar é ficar no ringue até ele esquentar o que está frio. Juliano, e quando o amor se esfria, então, o que fazer? Vamos ler a Bíblia, porque nós não lemos a Bíblia ainda. Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5. Esse texto foi escrito à igreja de Éfeso. Você abandonou o seu primeiro amor. O que é abandonar o primeiro amor? Está dizendo, olha, o seu primeiro amor esfriou, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Meu Deus, que palavra forte. Queridos, se esse fosse um caso que não tivesse mais jeito para a sua vida, se você tivesse errado, se você tivesse esfriado, se você esfriou na fé, se você já não é mais o mesmo com Deus, se você já não é mais a mesma pessoa que um dia você foi, se o seu casamento esfriou, se tudo na sua vida está morto e não tivesse mais jeito, o texto terminava ali, você abandonou o seu primeiro amor, ponto. Já era. Mas ele continua dizendo, lembre-se onde você caiu. Aqui o Senhor dá 3 diretrizes, Ele usa 3 verbos para que nós possamos voltar a esse primeiro amor. Para que tudo aquilo que está frio, tudo aquilo que esfriou, volte a ser quente na nossa vida. 3 verbos. O primeiro verbo é lembre-se. Ele disse, lembre-se onde você caiu. Olha aqui para mim, você acha? Deus poderia simplesmente dizer onde a igreja tinha caído. Mas Ele está dizendo, lembre-se você.
Por favor, lembre-se. Quando foi que você esfriou? Quando foi que você começou a esfriar? É importante você lembrar quando é que você começou a se esfriar. Quando foi que o seu casamento começou a se esfriar? Em que momento da sua vida você começou a perder o desejo de estar na presença de Deus? Em que momento da sua vida você começou a perder o interesse pelo seu trabalho? Você precisa se lembrar, porque você vai ter que voltar lá. Você vai ter que voltar nesse momento da sua vida. Lembre-se. Você precisa se lembrar agora. Ele vai te ajudar a lembrar, mas você precisa se lembrar. Durante toda a Bíblia, e eu sempre falo isso com os meus queridos discípulos da equipe de encorajamento. Durante toda a Bíblia, Deus faz questão de dizer para o povo: lembrem-se das minhas maravilhas, lembrem-se de quem eu sou. Ele dizia para Josué, ele dizia para Moisés, ele dizia para os filhos dele, para os grandes homens: façam memoriais, peguem pedras, façam um altar, façam um memorial. O que é memorial? Para que não se esqueçam do que eu fiz aqui. Quando ele fazia um milagre, quando o povo passou seco pelo Jordão. Você está assistindo Terra Prometida? Tá, né? Acho que eles devem mostrar isso. Eu acho. Eles mudam bem, mas devem mostrar isso. Já passou, né? Deve ter passado isso aí. Eles tiram as pedras do fundo do rio. Mas vai na Bíblia, tá? Você não precisa ver na série, não, na televisão, não. Você pode ver na Bíblia. Vai lá e faz um altar como memorial. O que é memorial? Para que o povo não se esquecesse do milagre que Deus fez. Para que isso ficasse na lembrança. Agora, por que Deus manda fazer um memorial? Porque sabe da sua memória, que a sua memória esfria, que a minha memória esfria. A gente esquece. A Viviane já falou várias vezes aqui que a gente deveria ter um caderninho. Sabe por que você precisa ter um caderninho? Para você começar a escrever os milagres que Deus faz. Sabe por quê? Porque hoje você precisa de um milagre. Aí Deus faz. Só que daqui 2 semanas, o cheiro do milagre passou. A cor do milagre passou. A sensação do milagre passou. E aí você começa a pensar: foi acaso. Perdeu aquela sensibilidade do milagre. E tudo passa a ser normal. Por que Deus fazia questão que o povo se lembrasse? Porque Ele sabia que tudo se esfria aqui na nossa mente, no nosso coração. A gente se esquece. E se a gente se esquece dos benefícios dele, a gente se esquece muito mais dos nossos erros. A gente erra, a gente esquece. Mas o que eu fiz? Onde foi que eu caí? O que eu fiz de errado, Deus? Onde que eu comecei a me esfriar? Lembre-se onde você começou a esfriar. Lembre-se onde você caiu. Lembre-se quando você começou a pecar. Quando eu disse para você não ir, você foi. Quando eu disse para você não fazer, você fez. Lembre-se. Lembre-se. Mas não basta se lembrar. O segundo verbo diz: arrependa-te. Lembrei onde eu caí. Tá, mas não basta, você tem que se arrepender. E sabe o que é se arrepender? Olha aqui. A Bíblia diz assim, olha: lembre-se onde você caiu. Olha aqui. Lembrei, é aqui onde eu caí. Lembra-se onde caiu. Aí você volta onde você caiu. Ok? Você caiu aqui. Então lembrou? Voltou aqui. Agora você sabe o que é se arrepender? Se arrepender, querido, é voltar onde você caiu e fazer uma outra direção. Porque se você se arrependeu,
lembrou onde você caiu e voltar pelo mesmo caminho, isso não é arrependimento. Você voltou pelo mesmo caminho. Você fez a mesma coisa. Você só fez porque Ele falou. Arrependimento é voltar onde você caiu e fazer uma direção oposta, um caminho completamente diferente. Não mais o seu, mas o dele. Conversão de caminho. Isso é se arrepender. É isso que Ele quer para mim. É isso que Ele quer para você. Isso é voltar ao primeiro amor. E pratique. Pratique as obras que você praticava antes. Aí você fala, Juliano, mas eu não praticava obra nenhuma. Eu não praticava obra nenhuma. Então vai ver que tipo de obra que você deveria ter praticado e não praticava. Quais eram as obras que você deveria ter praticado e não praticou? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Mas quando eu falo de prática, desse verbo de prática, eu estou falando, sabe do que? Eu estou falando de ação, querido. Eu estou falando de movimento. Estou falando de menos mimimi. Eu estou falando de ação na nossa vida com Deus. Eu estou falando de prática, eu estou falando de buscá-lo, eu estou falando de estar com Ele, eu estou falando de movimento, mas do movimento até Ele, e não de fugir dEle. Não de fugir para as minhas coisas, não do meu jeito, mas do jeito dEle. Porque toda vez que você fizer a sua direção e fazer as suas práticas, você vai esfriar e vai morrer. Agora você tem que fazer as práticas segundo a vontade dEle. E quando você faz as práticas, e você movimenta, Ele te surpreende. E aí você vai começar a perceber que o amor de muitos pode ter se esfriado, mas tem muita gente com amor quente ainda. O problema é que quando você não se arrepende, quando você está com amor, o seu amor já se esfriou, a sensação é que você olha para todo mundo e sabe aquela pessoa que só fica no mimimi? Aí fala assim, aí você fala assim, cara, como é que você está? Ah, não, porque ninguém presta, porque é isso, não, o mundo está perdido, a igreja está isso. Não. Cara, você conversa com a pessoa não muda. Você conversa com ela há 5 anos, daqui 10 anos ela está com o mesmo discurso. Um discurso assim, sabe? Todo mundo, ninguém presta, cara. Só ela presta. Cara, o que você está fazendo no mundo então? Que só você é bom. Então mostra as suas obras, eu quero ver, mostra as suas obras, mostra os seus frutos. Chega de mimimi. Vamos fazer, chega de vitimização. Tem gente que não está na igreja, tem gente que não está ouvindo e está fazendo muito mais do que a gente que está ouvindo. Vou contar uma coisa para vocês. Quero mostrar uma foto para vocês. A Elô vai jogar uma foto aí no vídeo, mas eu vou mostrar para vocês aqui no telão. Olha que bonitinha. Essa Dona Teresa. Ofereço-me para trabalhar. Tá com a foto aí no telão, né? Ofereço-me para trabalhar como diarista ou passadeira, meio período. Valor R$70 a diária. Tenho referência, viu? Tereza, anota o telefone, 011 977 15 75 66. É TIM. Muito obrigada. A Dona Tereza estava na terça-feira da semana passada na Avenida Paulista. Quando o amigo da Heloísa passou no Facebook, amigo da Heloísa, passou e tirou uma foto. E colocou no Facebook dele. Ele tem não muitos amigos no Facebook, normal. Mas ele tem uma amiga no Facebook que achou legal e resolveu ligar para a Dona Teresa.
Aí ficou sabendo a história dela. Ela é do Sul, mora numa pensão em São Paulo, num quartinho em São Paulo, no centro de São Paulo. Família um pouco conturbada, parece que o filho está preso. Enfim, mora sozinha. Detalhe, 73 anos de idade. Podia ter jogado a toalha, não é não? Podia ter esfriado, não é não? Tapa na cara de muita gente, não é não? Mas foi para a Avenida Paulista pedir dinheiro? Não. Ofereceram uma máquina de... Ofereceram dinheiro para ela? Não, ela quer trabalhar. Quer ser diarista. R$70. Tá barato, hein? Quer passar roupa. 73 anos de idade. Aí a Luciana, que é amiga desse rapaz, eu acompanhei os posts e ele escreveu embaixo: vamos fazer uma vaquinha para Dona Teresa? Sabe essas vaquinhas online? Pegaram, fizeram uma vaquinha online para Dona Teresa. E a meta era arrecadar para Dona Teresa R$1.000. Eu até tirei aqui R$1.000. Isso mesmo, R$1.000. Aí os amigos de um amigo do outro viram, se solidarizaram com essa senhorinha simpática. Em algumas horas, poucas horas, já tinham batido os R$1.000. Aliás, já tinham passado R$3.000. A revista Veja, o site, achou interessante. Então publicaram. Aí o jornal O Dia também achou interessante, porque a revista Veja publicou, então colocou também. Aí o jornal Estado de São Paulo também, olha, nossa, a Veja e o Dia também colocaram, que legal, vou colocar também. E aí foram colocando, viralizou na internet. E antes de vir para essa mensagem, eu entrei na vaquinha da Dona Teresa. Se assim posso dizer, a vaquinha da Dona Teresa, porque hoje não é uma vaca, é praticamente um caminhão inteiro de bois. Ela só tem R$40.848. Não, eu não ouvi. Como que é que você falou aí? Como que é? É muita glória a Deus. É muita glória a Deus. E não é simplesmente pelos R$40.848, fora os R$39.007 que ainda guardam boletos, que podem somar 79.000. Eu não sou jornalista, não sou bom de conta, mas enfim. Se todo mundo que pegou o boleto aqui pagar, ainda pode chegar a R$79.000. Mas o que mais me chama a atenção não é simplesmente a virada que a vida de uma pessoa pode ter, porque alguém vai lá e decide tirar uma foto e colocar na internet. Isso já me chama a atenção porque Deus pode mudar a sua vida em uma semana. Porque Ele é Deus. Uau! Ele é Deus. E isso já é um incentivo maravilhoso para você sair daqui já glorificando a Ele pela vida da Dona Teresa e saber que amanhã, isso não quer dizer que você pode pegar uma plaquinha e ir para o Mercadão de São Carlos, por favor. Mas é saber que Deus é o Deus que está vendo. E Ele pode levantar uma Luciana, ou levantar o... Como chama o seu amigo? Você lembra? Não lembro, Leandro, não lembro o nome dele. Ele pode levantar alguém para ir lá e levantar outras 1.000 e poucas pessoas que doaram esses valores para fazer o que fizeram. O que mais me chama a atenção, queridos, dentro do contexto dessa mensagem, é que mostra que o amor de muitos pode ter se esfriado, mas de outras pessoas não se esfriou. Porque tem gente ainda se solidarizando. Tem gente que olha para um cartaz como esse, como essa mulher, e que sente amor no coração.
Isso me dá esperança. Isso me ensina muita coisa. Primeiro, porque olha e tem solidariedade e tira do bolso para ajudar a Dona Teresa. E segundo, porque não conhece a moça que organizou a vaquinha, que decide confiar nela, porque é ela que vai entregar o dinheiro para Dona Teresa. Isso mostra que acredita nela também. Isso é bacana. Isso mostra que ainda tem pessoas que acreditam umas nas outras, que se juntam, que existe maldade? Existe. Existem coisas ruins? Existem exemplos ruins? Existem. Mas existem exemplos bons. E é por isso que eu escolhi mostrar esse exemplo. Porque exemplos bons precisam ser mostrados. Eles não precisam estar dentro da igreja, eles estão fora. E não é porque eles não estão fora que não tem o dedo de Deus. É impossível não dizer que não tem Deus por trás disso. Deus puro, mostrando o seu amor através das pessoas. Porque onde tem amor, tem Deus. Que Ele possa esfriar o ódio e esquentar o amor no seu coração. Acreditando que em uma semana, em um dia, em poucas horas, em um minuto, no piscar de olhos, no estalar de dedos, antes mesmo de você concluir uma frase, Ele pode mudar a sua vida. Amém? Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé, que você colocasse a mão no seu coração, e que você pensasse na mensagem inteira, que você desejasse voltar a esse primeiro amor. Se alguma área da sua vida estava fria, se alguma área da sua vida já morreu, você sabe. Eu não vim aqui para julgar você, eu vim aqui para te ajudar. O único objetivo dessa mensagem é esquentar o que já esfriou. É tirar você da morte e colocar você na vida. No nome de Jesus. Deus te abençoe.